do Espiritismo, que veio trazer de volta a beleza e a pureza da mensagem de Jesus. Tá? Por isso que é importante o Espiritismo, e a gente lembrar também que a mensagem espírita, ela foi disseminada pelo mundo inteiro, não foi só na França. Tá? Vários pontos do mundo, no Japão, na China, na Rússia, principalmente na Rússia, tá? Apareceram médiuns que falavam também da questão da reencarnação e da vida após a morte. Tá? Então, quer dizer, e vocês vejam, por exemplo, a doutrina espírita ela começou na França, mas onde foi que ela prosperou mais? Ela prosperou dentro do Brasil, tá certo? Por quê? Porque o brasileiro que foi lá estudar a doutrina espírita eram remanescentes lá da época do Kardec, que reencarnaram novamente ali no Brasil, no começo do século, no final do século XIX, no começo do século XX. Então, quer dizer, essa mensagem espírita, gente, é uma beleza. Vocês vejam, por exemplo, a gente passa por todo tipo de sofrimento, mas vocês vejam que a doutrina espírita nos consola, porque todo mundo aqui já perdeu parente, não já? E vocês vejam que a gente passa por essas situações de luto de uma forma muito mais produtiva, de uma forma muito mais resignada, tá? Às vezes a gente passa por um momento de doença, e essa doença muitas vezes antecede a nossa desencarnação, e a gente enfrenta isso com muito mais tranquilidade, tá certo? Por quê? Porque a doutrina espírita, ela veio trazer para nós também uma fé inabalável, tá? E tem lá no começo do Livro dos Espíritos, está lá escrito, toda fé inabalável é aquela que encara a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, quer dizer, a doutrina espírita trouxe para nós também, em forma de consolação, essa fé inabalável. Por quê? Porque é uma fé raciocinada. A gente entende por que a gente tem a fé. Então, quer dizer, é muito importante isso. Tá? Vocês vejam hoje em dia as crianças, a facilidade que as crianças têm de entender a mensagem da doutrina espírita. Por isso que é muito importante aos pais que aqui estão, que possam colocar seus filhos numa aula de evangelização. E aqui nós temos, por exemplo, aos sábados, às 15 às 16 horas, aula de evangelização com a professora Nara. É só entrar em contato, tá certo? Entrar em contato e trazer as crianças. Tá? Isso é muito importante, gente. Porque mesmo que a criança no começo ela não entenda muita coisa, tudo aquilo que é falado na aula de evangelização, a criança vai absorvendo aquilo lá no inconsciente, vai forrando o inconsciente da criança, tá certo? E preparando ela para uma fase difícil que é a adolescência, tá? Que é aquele despertar, aquele desabrochar. A gente costuma brincar que às vezes a adolescência é quase uma caixa de Pandora. A gente não sabe o que vai sair dali de dentro. Tá? Então, por isso que é importante os senhores pais colocarem seus filhos nas aulas de evangelização. Tá? Porque a gente sabe que a criança de 0 a 6 anos, ela está na fase de absorção. Ela é como se fosse uma esponja. Tá? Tudo que a criança observa, ela vai absorvendo. Tanto de coisas boas, quanto de coisas ruins também. Por isso que é importante os pais, tá? Sempre que for discutir um assunto, tá? Procurar poupar as crianças. É para isso que quarto tem 4 paredes. Quer dizer, tem que falar alguma coisa, vai para o quarto. Tá? Evitem discutir qualquer assunto sério na frente de criança. Tá? Então vamos respeitar as crianças. Porque eu sei que tem muito pai aí que não respeita filho. Tá? Briga na frente com a mãe, pai e mãe brigando na frente de filho. Então, quer dizer, vamos respeitar. Tá certo? E lembrar que a doutrina espírita, ela não é para a gente só ficar escutando palestra, isso aqui, não. Precisa do quê? Precisa de ação. Ação. Qual que é a ação, gente? É a ação dentro da caridade. Tá certo?
E a gente sabe, como o Anderson disse a semana passada, a caridade ela tem 3 premissas, tá? A benevolência, a indulgência e o perdão. Então, quer dizer, isso que os pais têm que procurar passar para os seus filhos, tá? Principalmente toda noite, antes de deitar, fazer a leitura do Evangelho, abre o Evangelho a esmo, tá? E faz uma leitura em voz alta para a criança. Ah, mas meu filho tem 1 ano de idade, não vai entender nada. Não tem problema. O espírito que está ali naquela criança, ele vai entender e vai absorver isso lá no inconsciente dela. Tá certo? Então vamos fazer isso. Aí eu peço a vocês que procurem ter muita atenção na educação das crianças, tá? Tudo aquilo que elas estão vendo no celular, no tablet, procurar ter muito cuidado, tá? Porque a criança até os 6 anos está só absorvendo, igual a esponja. Então vamos tomar cuidado, tá? E procurar o quê? Fazer caridade, que é isso aqui que o Consolador trouxe para nós também. A necessidade que a gente tem de fazer o bem, de fazer a caridade. Quer dizer, não trouxe só a revelação da reencarnação, de vida após a morte, mas a necessidade que nós temos de praticar o bem de forma sistemática. Tá bom, gente? Então, uma boa noite aí. Muito obrigado.